Fala Flá, seu canal Rubro Negro Raiz, e terçou com muita emoção, galera. Uma terça-feira de emoção, tanto no jogo da seleção quanto no caso Gabigol. Nós vamos falar muito disso, né, do jogo da seleção que acabou nesse exato momento, Brasil 3, Espanha 3, e também sobre o caso Gabigol, duas reviravoltas aí, onde tudo parecia perdido. As coisas clarearam e muita emoção, segura aí. Mas antes de a gente começar a falar disso, venho aqui pedir para vocês, galera que acompanha o canal, que sempre tá assistindo, gente, dá o like, curte, demos uma melhorada legal, agradecer o pessoal de ontem, pedido aí, a, o apelo de ontem deu efeito, a galera deu uma curtida um pouquinho melhor do que tem acontecido, mas ainda tá muito abaixo, não vem acompanhando o número de visualizações, né? Não chega nem a 1% do número das pessoas que estão assistindo. Se metade das pessoas que estão assistindo desse o like, galera, ia ajudar muita gente. Então você que assiste, não dá o like, não custa nada, é de graça, é rápido, não tem nenhum trabalho, é só clicar no joinha e vai me ajudar muito, gente, muito, muito mesmo. E você que dá o like, que assiste, que sempre tá ali com a gente, mas não é inscrito, se inscreve, cabeção, também, isso é de extrema importância, é tão importante quanto o like. A gente precisa chegar no número de inscritos para que o YouTube comece realmente a ver o canal com uma relevância, comece a entregar mais, a gente consiga melhorar cenário, melhorar equipamentos, enfim. Preciso da sua ajuda para que esse trabalho possa continuar e crescer com qualidade, beleza? Ficou o apelo aqui, sempre vou pedir isso para vocês, é de extrema importância, tá bom, galera? Vamos que vamos. Bem, primeiro vamos falar do caso do Gabigol. Ontem eu fiquei até tarde assistindo o Arena SBT, né, que falou boa parte do programa. Finalmente falaram de Flamengo, que ali só fala de time de paulista, então, mas se dedicou bastante a esse caso. Assisti alguns youtubers, fui atrás de reportagem da Globo, e tem um vídeo muito bacana, acho que do Sport TV, se eu não me engano, onde o Caio Ribeiro comenta, e ele, de uma forma bem tranquila, em 1 minuto e pouco, ele fala algo que vai resumir, e eu vou tentar trazer para vocês da forma que eu interpretei qual é o lance do Gabigol. O Gabigol, na verdade, ele não se recusou e nem fez marra com os examinadores, sei lá o nome que a gente dá, os caras que foram lá para fazer o exame, né, do antidoping lá, colher a urina do jogador. Na verdade, o Gabigol geralmente chega muito cedo, é o primeiro a chegar nos treinos, né? O Gabigol é muito pontual, chega até antes do horário marcado. E nesse dia aconteceu a mesma coisa, o Gabigol chegou, e aí o doutor Tanuri já mandou ele começar ali a fisioterapia, já foi por um pré-treino, já começou as atividades físicas. E após a chegada do Gabigol, após esse início, aí que chegaram, né, os examinadores lá, os oficiais, vamos falar assim, né? E por ordem, não vou falar ordem, mas por recomendação do próprio Tanuri, do doutor Tanuri, o Gabigol não realizou o exame no momento que os examinadores queriam, né? Os oficiais requisitaram. Por quê? Eu não entendo de questão física, de hormônios, de corpo e tal, né? Profundamente, mas segundo o doutor Tanuri, talvez poderia dar um falso negativo, poderia dar um exame não conclusivo, porque já tinha iniciado, então teria que esperar ainda 2 horas após esse início de pré-treino, para depois fazer o exame. Então, visando isso, o doutor Taurino falou, olha, não vai, continua aí, depois a gente faz. Assim como foi feito com os outros jogadores. Aí sim, após isso, teve uma marrinha do Gabigol, sim. Em vez dele já fazer, ele quis almoçar primeiro, sabe? Bancou aquela banca, né? Botou aquela marra que a gente conhece, que o Gabigol tem, né? E as autoridades, né? Não curtiram muito a marra do Gabigol, né? Já começa dessa premissa, então já ficou ali com ele encalado ali na garganta. E aí fez o exame, deu negativo, mas aí eles resolveram denunciar o Gabigol. Detalhe que dos 4 examinadores, oficiais, seja lá como queira falar, da nomenclatura, um afirma em depoimento que viu sim o Gabigol, viu, em outras palavras, botou
o material para fora e viu sair pela uretra lá, o xixi, ele viu, um palhaço, viu o palhaço para fora. E que ele garantiu, né? Tem um depoimento que ele fala que viu o Gabigol recolhendo a urina. Só que os outros 3 já estavam putos com a situação do Gabigol, e aí teve essa denúncia. Bem, gente, diante de tudo isso, o que o Flamengo já está vendo? Primeiro, imagens, câmeras que comprovem que o Gabigol chegou muito antes e muito depois que já tinha começado o pré-treino ali, a fisioterapia, que os examinadores chegaram. Isso é um fator muito positivo, o Flamengo conseguindo essas imagens, conseguindo provar. O depoimento de um deles, eram 4, e um deles, esse depoimento é de extrema importância a favor do Flamengo. Então, o Flamengo o Landim, que tinha a opção de suspender o pagamento do Gabigol, o salário, suspender o contrato, mas já falou que não vai fazer isso enquanto isso realmente não ficar definido de vez, que vai até a última instância na FIFA, lutar pelo atleta, que vai mostrar as imagens, O Flamengo ele tem duas linhas de defesa. Uma é suspender, pedir a suspensão do jogador, ou pelo menos a diminuição da pena. E a outra é pedir para que ele só comece a cumprir a pena após a decisão final da corte máxima, né, que é da FIFA, lá da Suíça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte: se o Flamengo entrar com esse pedido, até que seja julgado, ele conseguindo essa liberação, o Gabigol pode continuar, voltar a jogar, voltar a treinar. E aí ele só pararia de jogar caso condenado após a condenação. E aí a condenação dando positiva pro Gabigol, aí tem um risco. Ele teria que cumprir até 4 anos. Esse 1 ano que já diz que já cumpriu, indo para a corte máxima, zera tudo, começa tudo do zero, volta lá de trás. E aí teria que, se ele for condenado, teria que cumprir de 2 até 4 anos. Esse é o risco. Porém, os advogados, a equipe do Flamengo está muito segura de que o Gabigol não vai sofrer essa punição, uma vez que tem todas as provas de que ele pode ter tido uma marra, tanto que o Flamengo fala disso. O Gabigol também dificultou a coisa, poderia não ter dado nada desses problemas. Porém, não é justificativa para querer ferrar com a carreira de um jogador, gente. Isso é ferrar com a cabeça e a carreira de um jogador. Um jogador 1 ano parado, eles não podem nem treinar, que o Gabigol não pode nem ir pro ninho do urubu. Até tem um vídeo do Zico oferecendo, né, o centro de treinamento dele, do futebol, da escolinha que ele tem, pro Gabigol treinar e tal. Mas mesmo não interessa, não é a mesma coisa que você tá treinando com o seu grupo, cara. Em 1 ano, isso é um absurdo. Enquanto outros casos, o problema o Guerreiro conseguiu jogar uma Copa do Mundo depois de ter encontrado cocaína no sangue do cara. Sabe? Quererem darem uma multa pro Gabigol por indisciplina, em grana, mexe no bolso do cara, beleza. Ou suspensão de 2, 3 jogos aí, de jogos importantes, Libertadores, beleza. Porque ele foi marrento, porque ele destratou lá, pode ter destratado o pessoal, beleza. Ninguém tá falando pra passar a mão na cabeça do Gabigol. Mas isso já é um absurdo, gente. Isso é sacanagem. Não só com o Gabigol, com o Flamengo. Aí depois disso que o Flamengo é do sistema. Que sistema de caralho de sistema é? Desculpa até o palavrão, mas que porra de sistema é esse? Que sistema é esse que a gente tem? Olha o que tá acontecendo, gente. Então é um absurdo. Então assim, a esperança tá muito grande com esse depoimento desse examinador aí, dessa autoridade aí, né? Como queira chamar, como vocês quiserem. E as imagens que vão comprovar que o Gabigol, ele em nenhum momento quis obstruir, em nenhum momento ele quis fraudar, em nenhum momento ele quis enganar. Simplesmente ele só seguiu recomendações do seu médico, porque daria um problema no resultado. E é isso. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos ver o que vai dar. E espero que essa novela acabe e que o Gabigol esteja disponível aí de volta ao Mengão. Falando agora do jogo, Brasil 3, Espanha 3, vou ser bem breve, bem rápido, mas foi um jogo muito emocionante. O primeiro tempo horrível do Brasil, horrível. Espanha subiu as linhas, pressionou, fez 2-0, detalhe, o primeiro gol, um pênalti mandrake, ridículo que deram para a Espanha. Mas enfim, o segundo gol, um golaço. 2-0, no finalzinho do primeiro tempo o goleirão entregou uma bola pro Rodrigo, que de cobertura diminuiu, isso foi muito importante, o Brasil pro intervalo com esse gol.
E aí no início do segundo tempo o Brasil fez mudanças, entrou Andrés, entrou Endrick, entrou o André, né, do Fluminense, entrou o Tony, acho que é Tony, né? E o Brasil voltou outro. Já no início do jogo empatou com o Endrick, um golaço do Endrick. Podia ter virado, tava com cara de fazer 3, 4, 10, 15 minutos no segundo tempo. O Brasil. Aí depois o Brasil caiu de novo, caiu. A Espanha começou a subir, vai pra lá e vai pra cá. Chance pros dois. E aí no final do jogo o juiz me dá um pênalti mandrake de novo pra Espanha. Olha, hoje o português. Ó, os espanhóis fizeram 3-2 e quando todo mundo achava que ia ser uma derrota aí, teve um pênalti verídico, verdadeiro pro Brasil no final do jogo e o Paquetá, ex-Flamengo, foi lá, empatou e o jogo acabou 3-3. Bem, destaque para mim desse jogo do Brasil. O goleiro foi muito bom, foi muito bem, o goleiro da seleção brasileira, o Bento. E dois caras que eu destaco. Lógico, o Endrick, os dois que fizeram os primeiros gols. Endrick e Rodrigo jogaram muito bem, tentaram jogadas individuais, foram para dentro, ixi, quase que não sai. E são os meus destaques. Minha decepção hoje fica com o Vini Júnior, gente. Vini Júnior, que eu achei que hoje ia amassar, jogando lá no estádio dele, com a torcida, sobre essas questões do racismo. Achei que ele ia amassar, cara, não jogou nada. Foi substituído até no segundo tempo, mas não jogou nada. As tentativas de jogar individuais não saíram, passes errados. Não foi legal o jogo do Vini Júnior hoje. Infelizmente deixou a desejar. E quanto a Dorival, o segundo jogo dele, 2 clássicos europeus, né? Inglaterra e Espanha. Vencemos um, empatamos outro com erro de arbitragem, senão nós tínhamos ganhado. Então eu vejo como um saldo positivo, sim, Dorival, dois pedreiros. O Brasil não jogou tão bem no primeiro tempo, mas se impôs, mostrou que com o tempo esse time vai se encontrar e vai se achar. Eu fico ainda esperançoso, sim. Fico com esperança com esse time, com a Copa América. Vai ser um grande experimento pro Dorival, que ainda tem 2 amistosos, tem o México e os Estados Unidos, mas acho que a Copa América vai ser um grande preparo para a Copa do Mundo. Dali ele vai ver já, sei lá, 80%, 90% de quem vai ser a seleção que vai disputar a próxima Copa do Mundo. Estou muito confiante, sim. Eu acho que a seleção sai desses 2 amistosos com saldos positivos. Uma vitória e um empate, sendo que esse empate foi meteram a mão no Brasil. Meteram a mão. Um português, mais uma vez, mete a mão no Brasil assim como há 500 anos atrás, né? Enfim. Vou ficando por aqui, galera. Fiquem com Deus. Agora chega de seleção essa semana toda. Vamos ficar atentos sobre o Gabigol e sobre o Mengão, que faz a sua primeira final sábado contra o Nova Iguaçu. Tamo junto. Raça, amor e paixão ao meu Mengão.